No vídeo de hoje vamos ver a utilização de um software de grelhas para análise de uma laje treliçada. Acompanhe conosco o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como eu disse na introdução, vamos falar sobre a utilização de um software de grelha, um software livre, para calcular uma laje treliçada, bem como analisar as deformações, verificar flecha, momento fletor, cortante. Então a gente consegue visualizar toda essa questão. Vamos lá, observem comigo aqui a tela do computador. Aqui está o programa, chamado Programa de Grelhas, desenvolvido aí pelos profissionais, professores e também estudantes aí da UFSCar, Universidade Federal de Santa Catarina. É um software livre e é um dos softwares que analisamos, fazemos exemplo no nosso curso de lajes treliçadas. Se você tem interesse, o link está na descrição aí para saber mais detalhes. Este é um dos softwares que mais utilizamos lá, fazemos diversas análises. Vou mostrar para vocês o que é possível a gente fazer com este software. A princípio ele é um software feito para fazer análise de lajes maciça, mas há algumas formas que a gente pode fazer e trabalhar para que seja possível trabalhar de forma efetiva as lajes treliçadas. Aqui é um programa padrão, com uma interface bem padrão. A única questão diferente é esse posicionamento dos botões aqui do lado. Mas inicialmente nós temos então a nossa área de trabalho aqui, a nossa tela de trabalho, uma tela parecido com outros softwares que a gente já tem o hábito de trabalhar. No primeiro botão a gente tem aqui os dados iniciais, então você pode colocar aqui a resistência do concreto, o peso específico do concreto, o peso específico das lajes, peso específico de paredes, módulo de elasticidade e com composição de cargas. E você também pode colocar alguma informação do projeto aqui específico. Vamos supor, é uma laje de 7 metros, etc e tal, que tem um carregamento específico de tal situação, Então você pode colocar aqui para ficar fácil a localização também e identificação posterior. Na composição de cargas aqui, essa composição é para efeito de obtenção dos deslocamentos. Então ela vai influenciar para a gente na combinação de carga para obter as deformações. No segundo botão, aqui nós temos o botão no qual nós determinamos as linhas, os eixos para trabalhar. Por exemplo, se eu colocar aqui 300 centímetros, então ele coloca para a gente aqui na horizontal a 300 centímetros, na vertical a 300 centímetros. Então aqui nós já teríamos uma laje de 3 por 3 metros, então é bem tranquilo. Eu quero uma laje com 1 metro, então você coloca 100 centímetros. Ou quero fazer um detalhe específico, às vezes uma viga que vai estar passando aqui a 1 metro. Então você pode fazer isso. A gente clica e apaga também. No terceiro botão aqui nós vamos definir aqui os pilares. Então você pode lançar pilares. Aqui nós temos a consideração dele, no caso a gente não consegue tirar essa marcação, esse botão aqui. No caso ele é indeformável na direção Z, ou seja, na vertical nós consideramos o pilar como indeslocável. Então aqui você tem os lados definidos, a altura, também o nome você pode colocar e você também pode optar por marcar esses botões como indeslocáveis nos outros sentidos. Aqui vamos deixar por padrão aqui, você clica em criar, seleciona o ponto que você quer criar o pilar e marca aqui, ok? E assim por diante. Aqui você vai lançar vigas, você determina a largura da viga, também aqui a altura, você clica na área, a inércia, ok? Esses botões aqui nós não vamos entrar em detalhe nessa videoaula, mas lá no curso nós vemos que nós obtemos de fato uma inércia para poder inserir aqui para considerar o efeito da fissuração, certo? Aqui nós não estamos fazendo, nós estamos utilizando o padrão do software e a gente vai lançar, mas eu já afirmo que para condizer com a realidade a gente tem que considerar o efeito da fissuração, ok? Então você lança a viga e
De outra forma, a gente tem que lançar também as lajes, né? Aqui eu vou trazer para vocês depois a laje toda lançada, mas basicamente você vai vir aqui e vai definir o intereixo e vai lançar mais coordenadas aqui. Então, por exemplo, se você quiser aqui a 48 centímetros ou 42, vamos supor que sua laje seja nesse sentido. E aí você vai fazendo os outros eixos. O que você vai fazer depois? Você vai lançar a seção da vigota e vai lançar ela nesse eixo. Então você vai lançar a seção da vigota, vamos supor que uma vigota de 10, vamos pôr 10 por 12. Então você também tem que calcular, né? Não se você considerar esse cálculo aqui, ela vai estar considerando como retangular. Então a gente tem que considerar como uma vigota T, né? Que a gente faz lá no curso com mais detalhes, mas só para você entender como que faz o lançamento, né? Então a gente vem aqui e lança isso aqui que eu disse que é uma das técnicas que a gente acaba tendo que fazer para poder considerar a laje treliçada, de fato. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não consegue. No momento posterior, a gente pode lançar aqui as vigas, ou melhor dizendo, as lajes, né? Então, aqui eu vou apagar, só para efeito didático mesmo. Vamos lançar como se fosse uma laje maciça, certo? De espessura 12, a carga acidental pode ser 2, ok? O padrão, vamos verificar, colocar o que está o default do software. Você clica em um ponto, lança até outro ponto, ok? E após lançar a laje, você define aqui a sua grelha. Então, quanto mais refinado quanto maior esse valor, mais refinado fica, mais demora para processar o cálculo. Em se tratando de lajes treliçadas, aqui a gente tem que coincidir com o eixo, né? Depois eu vou mostrar para vocês que eu vou abrir um modelo já feito aqui de laje, tá? Você clica em gerar a grelha espacial, ele determina para a gente a grelha, eu vou colocar até menos aqui, tá? Gerou a nossa grelha, você clica em gerar, agora você vem em calcular. Após calculado, você pode vir em... Aqui também você tem a opção de lançar cargas locais, né? Aqui a gente não vai lançar neste exemplo. Você clica aqui em gerar a grelha deformada. Aí gerou para a gente essa grelha deformada. Você pode visualizar ela aqui, ó. Você tem diversas opções de poder ver, ó, na visão perspectiva, né? Você pode verificar de fato a grelha como que está ali, ó, certo? Depois eu posso voltar também, voltar aqui na vista do topo novamente. Aqui então você pode gerou, né? Aqui a gente pode ver um render. Então essa é uma configuração interessante, a gente consegue obter as deformações. Isso aqui é muito interessante mesmo. Você pode alterar as configurações aqui de cores. Então a gente vê visivelmente que a região central é a região com maior deformação, né? Então isso é muito interessante. E de tal forma que se a gente viesse aqui aleatoriamente e colocasse, por exemplo, vamos supor, vou colocar um pilar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer, né? Aquela análise padrão, vocês vão ver que já vai alterar. Então vamos aqui, gerar, calcular, gerar deformada, obter o render. Então vocês já veem o que acontece quando eu insiro o pilar aqui. Então já muda a deformação, certo? Então muito intuitivo mesmo. E aqui embaixo nós temos os diagramas no qual a gente pode obter. Então a gente pode obter diagrama de momento fletor, a gente tem diagrama de cortante, torsor e deslocamento no eixo Z. Você pode alterar o fator de deformação. Basicamente, vamos apagar aqui, gerar aqui, calcular, gerar, ok. Você pode selecionar, aqui a gente vai gerar um eixo central e você verifica o diagrama de momento fletor, certo? Você também pode verificar aqui cortante, certo? Você pode verificar torsor, e por fim os deslocamentos. Então a gente tem aí os deslocamentos na região central. Vou abrir aqui rapidamente um modelo já pronto de laje treliçada para vocês verem como que fica. Pessoal, aqui está um modelo para vocês de uma laje
treliçada, comprimento aqui de 2,88 m, então aqui em dimensões você verifica, ó, largura e comprimento, uma laje quadrada de 2,88 m. Representado aqui, como eu disse, a gente tem que atribuir os eixos da laje treliçada, lança as vigotas como vigota de seção T, e após isso a gente lança a laje numa espessura mínima, aqui de 1 centímetro, somente para pegar a sobrecarga, né, a sobrecarga de utilização para efeito de dimensionamento. Porque nós consideramos aqui a seção T da vigota treliçada, portanto, se a gente fizer lançar a laje na espessura que ela é de fato, a nossa análise ficaria superdimensionada, né? Então, nós não estaríamos utilizando o software da forma devida. Então, a gente tem que fazer essa técnica para poder analisar uma laje treliçada neste software, tá bom? Chegando aqui, após lançar, vocês têm que lançar a grelha. E o que você tem que fazer é o seguinte: o eixo da grelha tem que coincidir com o eixo da vigota. Então, se você vier aqui e lançar 8, por exemplo, muito bem, discretizamos a nossa viga bem discretizada, a nossa laje bem discretizada, com uma grelha bem discretizada, porém isso aqui não vai estar representando a realidade. Se você vier aqui calcular, gerar a grelha deformada e obter os diagramas, você não vai estar condizendo com a realidade. Então, aqui você tem que fazer uma análise da dimensão, da largura, de tal forma a coincidir. Aqui eu sei que vai ser 6, então observe o que vai acontecer. Então, a nossa grelha agora está passando no eixo da vigota. Quando eu calcular e gerar aqui as deformações, vocês vão ver que aí sim, de fato, condiz com a realidade. Então, calculamos, geramos a grelha, obtemos o diagrama de deformação aqui também, ok, tranquilo. A gente pode então obter aqui os diagramas, né? Vamos pegar o diagrama de momento fletor. Então, a gente vem aqui, diagrama de momento fletor. Então, observamos aqui, vocês, como eu disse, né? Lá no curso, nós verificamos toda essa questão. Eu já indico para vocês o seguinte: este diagrama aqui, ó, não condiz de fato com a realidade, certo? Porque a gente tem que fazer as devidas configurações aqui, considerar a fissuração e etc, para a correta obtenção dos resultados. Senão você vai utilizar um software mais refinado para pavimentos, que é um software de grelha, mas você talvez vai obter uma saída de resultado totalmente errada, se não fizer as devidas considerações, tá bom? Então, assim, você pode obter aqui todos os diagramas, né? Assim como eu mostrei anteriormente, certo? Este, então, é um software tranquilo, vocês observaram. Eu indico o nosso curso, que está na descrição aí, curso completo aí de lajes treliçadas. No caso, a gente utiliza esse software também lá. A gente fala detalhadamente de todas as composições, todas as situações, fazemos diversos exemplos com este software. Então eu indico o curso caso você realmente tenha interesse em se aprofundar em cálculo, dimensionamento e detalhamento de projetos de lajes treliçadas, tá bom? Espero que tenham gostado. Você pode baixar aí e começar a se familiarizar com ele, mas já indico, é um software bem tranquilo, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula aqui do canal. Até a próxima, fiquem com Deus.